Bem, minha gente, nós estamos na nossa visita pastoral, a primeira visita pastoral à paróquia São Domingos de Gusmão, de São Domingos, Goiás. É a 16ª visita pastoral que eu faço na diocese e agora chegou a vez de estar com vocês. Neste ano ainda tem mais 7 visitas, uma no final desse mês em São Gabriel. Então eu passo aqui a palavra para o nosso pároco, o Padre Deusli. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui com vocês hoje, na comunidade São Sebastião da Estiva, com o nosso pastor, nosso bispo, Dom Adair, para podermos termos um tempo com as comunidades. Foram convidadas todas as comunidades aqui da região, viu, Dom Adair? A São Vicente, Piteiras, Sol Nascente e Mata Grande. Mas me parece que não apareceram todos não por aqui, mas estão alguns, tá bom? É uma alegria muito grande trabalhar nesta comunidade São Sebastião, porque aqui a gente se sente muito em casa pelo acolhimento, pelo fervor da comunidade, uma comunidade orante, onde o senhor vai perceber a presença de muitos jovens, inclusive alguns deles hoje vão ser crismados pelo senhor, que estão aqui conosco. É uma comunidade viva, atuante, que dá muito gosto em trabalhar. Então, muito obrigado pela presença do senhor, seja sempre bem-vindo, a casa é do senhor. Bem, é uma alegria profunda poder estar com vocês pela segunda vez nesta comunidade que fica a 50 quilômetros de São Domingos, estrada de chão, 50 quilômetros de Aciara, estrada de asfalto. Nós estivemos com o governador há 3 dias atrás, hoje é dia 7 de maio de 2026, e nós reivindicamos e parece que já está, de certa forma, liberada esta obra que vai até São Domingos. E a gente precisa disso para melhorar para vocês a locomoção e também para nós da igreja, né? Esse nosso encontro, gente, é apenas uma palavra de acolhida de vocês, e depois da minha palavra aqui, vocês vão poder também fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas. Nós estamos aqui nesse salão, que é um primor, esse espaço. Daqui a pouco nós teremos a Santa Missa com a crisma destes meninos e meninas maravilhosos que Deus colocou no nosso caminho. Então, muito obrigado a todas as lideranças das comunidades rurais daqui de perto da Estiva. É muito bom estar com vocês nesta noite e eu quero partilhar com vocês um tema chamado evangelização. Por quê? Porque nossa diocese começou neste ano de 2026 um caminho rumo ao jubileu dos seus 50 anos, que vai acontecer em outubro de 2029. Então, o primeiro tema escolhido para este ano é o querigma, o anúncio fundamental da fé. Isso não foi escolhido por acaso, porque uma igreja só permanece viva quando ela evangeliza. Certa vez, Madre Teresa de Calcutá estava num avião e ela deu entrevistas. E uma repórter perguntou para ela: Madre, o que é evangelizar? E ela disse: minha filha, evangelizar é ter Jesus no coração e levá-lo aos outros. Veja que é uma definição simples, mas muito profunda. Quem pode evangelizar? Quem tem Jesus. Quem é convertido. Quem fez uma experiência de fé com nosso Senhor. E como se dá isso? É a conversão, gente. A conversão a Cristo. Você larga o pecado, assume o amor de Deus na sua vida, sente o perdão de nosso Senhor, deposita a sua fé em Jesus, recebe a presença do Espírito Santo e vive na comunidade. Aqui a comunidade São Sebastião da Estiva, ela é uma família. E vocês das comunidades aos redores formam essa família
que está ligada à grande família que é a paróquia. Vocês nunca podem esquecer que a paróquia de vocês é São Domingos. E São Domingos de Gusmão é um exemplo de quem evangelizou, né? Então, evangelizar não é apenas organizar uma festa da igreja ou manter as estruturas. Evangelizar é anunciar. Quem que a gente anuncia? Jesus Cristo vivo, morto e ressuscitado. Então, este ano do querigma na nossa diocese quer despertar exatamente isso. Anunciar que Jesus nos ama, que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou glorioso e quer transformar o quê? A minha vida e a sua vida, a vida de todos nós. Nosso Senhor quer nos transformar. E quando a gente é transformado por Cristo, nós nos tornamos servos de Jesus, discípulos de Jesus. Nós chegamos aqui e estas nossas irmãs que estão ali na cozinha prepararam esse grande lanche para nós, porque elas têm Jesus no coração, elas têm o amor de Cristo no coração e veio servir. Só quem tem Jesus no coração é capaz de fazer isso. Então, a base da evangelização está no mandato missionário de Jesus. No Evangelho de Mateus, o Senhor diz claramente em Mateus 28, 19, 20, se alguém puder arrumar um copo de água, que eu estou numa tosse medonha. Então Jesus diz: ide, pois, e fazei discípulos entre todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu vos mandei. Então Jesus manda a gente anunciar e batizar. Nosso Senhor não manda batizar primeiro, gente. Ele manda anunciar, evangelizar primeiro. Tem alguém aqui que não é batizado? Levanta a mão. Acho que todos nós aqui somos batizados, né? Graças a Deus. Porque o batismo, ele é necessário para a nossa salvação. E foi nosso Senhor que nos deu essa ordem, esse mandato missionário, pode ser só o copo, para que nós possamos ter a nossa salvação. Jesus não diz: esperai o povo vir. O padre não pode chegar aqui e esperar que o povo venha. O padre tem que evangelizar, tem que arrumar gente para estar falando com o povo, anunciando na escola, em todos os lugares. Jesus não falou: fique esperando, vai, ide e evangelizai. Então, a evangelização exige um movimento, exige a coragem, a saída nossa, a missão. Isso vale muito para as comunidades rurais, porque durante muitos anos a fé no interior foi sustentada pela perseverança das famílias, dos catequistas, dos líderes das capelas, das folias, das rezadeiras, dos que mantiveram firme a fé, mesmo em dificuldades. Essa região nossa aqui, no passado, isso aqui ficou, às vezes, anos e anos sem ver um padre. Os padres vinham a cavalo, lá de Goiás, da cidade de Goiás, que é muito longe daqui, como vinha também a cavalo até da Bahia, para atender essa região. No começo era Bahia, depois passou para Goiás, né? Naquele tempo que os trieiros eram no mato. E o padre tinha até medo de entrar nessas matas, medo de onça, medo de índios. Tinha coisas difíceis. Mas a fé foi mantida. Por isso que vocês sabem a dificuldade que tem sido nos últimos tempos para a gente fazer as nossas comunidades serem realmente comunidades fervorosas. Porque o povo foi sendo tomado por muitas atividades que não são favoráveis àquilo que Jesus quer de nós. Por exemplo, as festas da igreja. Vocês lembram quando tinha cachaça na festa? Vocês lembram, né? Eu ainda lembro muito quando se vendia bebida alcoólica nas festas da igreja. Uma brigaiada, uma confusão. Eu tenho
leva de histórias de decepção com bebida alcoólica nas festas. Mas hoje nós já melhoramos. Por quê? Porque nós experimentamos o Cristo vivo. Quando você se converte, a primeira coisa que Deus vai tirando da gente é os vícios. Eu, por exemplo, fumei 12 anos. Entrei para a igreja fumando, no grupo de jovens. Aí quando fui para o seminário ainda fui fumando. Mas o dia que eu fiz a experiência de Jesus na minha vida, eu nunca mais fumei. Bebia também. Nunca mais bebi, nunca mais soube nesses últimos 45 anos da minha vida, nunca soube mais o que é ficar tonto. Mas quando eu era adolescente, a gente bebia. A igreja era fraca, não ensinava, né? Então o querigma, o que é o querigma? É o anúncio. É uma palavra grega que significa anúncio. É ir em missão. É o primeiro anúncio. Eu não vou chegar para uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, nem da Igreja Católica, e falar que ele tem que ir à missa. Eu tenho que falar que ele tem que aceitar Jesus. Eu tenho que falar de Jesus para ele. E dizer para ele, eu aceitei Jesus. Minha vida é outra, depois que eu entendi que Cristo é o Senhor da minha vida. Olha o quanto isso é bonito. Um jovem que tem Jesus no coração, o namoro é diferente. A vivência na família se torna diferente. Mas é assim. E esse anúncio, falar de Jesus tem que ser todo dia. Agora mesmo eu estava falando com os moleques ali na porta da igreja, ali, perguntando como que eles fazem, eles que dão porradas, que brigam aí de vez em quando, né? E eu estava falando para eles que não pode ser assim. Que tem que ter Jesus no coração, tem que ir para a igreja, né? O amor de Deus não deixa a gente fazer essas coisas erradas. Não basta ter ouvido falar de Jesus uma vez. Precisamos reencontrar com Cristo constantemente. Não é com Cristo morto, é o Cristo vivo. Quando nós carregamos a imagem, o esquife, que é bonito, vocês têm as imagens da Semana Santa. Quando nós carregamos as imagens da Semana Santa, nós não estamos adorando o Cristo morto. A gente está lembrando, a imagem é para lembrar. Que às vezes os nossos irmãos das outras igrejas, eles falam que a gente adora imagem. Não, o católico não adora imagem. A gente tem as imagens para lembrar as coisas de Deus. Para lembrar um santo. A gente não adora um pedaço de barro. A gente ama as imagens. Eu mesmo tenho as minhas imagens, a minha imagem do Sagrado Coração, da Imaculada Conceição e do meu menino Jesus de Praga em cima da minha mesa no meu quarto. E lá no lado a imagem de Nossa Senhora da Abadia, do Muquem. Eu não adoro as imagens. Eu olho para elas e lembro de Deus. E na cabeceira da minha cama o crucifixo com a palha do domingo de Ramos. Então são sinais. O católico tem esses sinais. Mas nós encontramos o Cristo vivo. Nosso Senhor ressuscitado a gente não vê. Como também a gente não vê a alma de ninguém. É tudo espírito, né? E aqui está o grande problema do nosso tempo. O mundo moderno tenta tirar Deus do centro da vida das pessoas. Aí coloca o celular, os jovens colocam o namorado, a namorada. Quando vocês vão namorar, Deus é mais importante que o namorado do que a namorada. Esse casal, vocês estão casados há quantos anos? 37. Vamos sentar diferente? A mulher tem que sentar do lado esquerdo do homem. A noiva e a namorada que senta do lado direito. Casou, a esposa é do lado do coração do marido. Porque a mulher foi tirada do lado do coração, né? 37 anos de casados. Ele pode dizer, eu amo minha esposa tremendamente, mas ele ama Deus mais do que a esposa. E a esposa ama o marido mais do que Deus, ama a Deus mais do que os filhos. Porque o primeiro amor é a quem, gente? A Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas. Então, quem coloca Deus acima de tudo, vai ter uma vida santa. E quem tem a vida santa é evangelizador. Vocês imaginam um cara que é ladrão, que é cachaceiro, que vive na malandragem. Se ele vai falar de Deus, o povo vai escutá-lo? O que vocês acham? Não vai. O povo fala, mas ele bate na mulher dele. Ele não paga o que deve.
Ele bebe cachaça, fica brigando com todo mundo. Ele é desonesto. Então, quem não tem testemunho de vida não evangeliza. Mas é aquela pessoa da igreja que o povo até critica. Porque os pagãos criticam a gente que reza, viu? Até dentro da família nossa. Eu mesmo tenho gente da minha família que não tem fé, que me critica. Mas minha mãe dizia, esse tipo de crítica, meu filho, é um desdenho de quem quer comprar. Ele está com inveja do que você é e fica falando. Minha mãe ensinava isso para mim quando era criança. Ela morreu, eu tinha 11 anos. Então, quando você recebe uma crítica, por que você não muda para a igreja? Por que isso? Você só viu no pé do padre. Essa coisa toda é porque está desdenhando e está querendo comprar. Ele tem inveja de você que tem fé e fica criticando. Então, quem é de Deus recebe críticas. Mas nada vai nos afastar do amor de Cristo. Se vocês pegar lá o capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, nada nos separará do amor de Cristo. Hoje vocês vão crismar. A crisma, ela é uma marca que completa, que afervora o batismo. Ela marca na alma. A crisma, o batismo, o sacramento, marca a alma da gente. Então, porque a nossa alma é invisível e ela precisa alimentar. O nosso corpo alimenta da comida e da água, para não morrer. A alma alimenta da palavra de Deus, das boas obras e dos sacramentos. Da Eucaristia sob maneira, da confissão, né? Então, a nossa sociedade, ela ensina o que é o individualismo. Eu vou cuidar da minha vida, não quero saber de evangelizar ninguém. Vocês que são jovens, na escola, você às vezes não precisa falar de Deus, mas se você tem um comportamento bonito, você é uma pessoa educada, uma pessoa que dá o bom testemunho, enquanto está todo mundo farriando, colando na prova, você está ali estudando, então você está falando de Deus com a vida. E se alguém vem falar alguma coisa, você dá uma palavra boa. Às vezes valoriza a pessoa que nem presta nada, uma pessoa se sente, nossa, essa pessoa me valorizou. Por quê? Porque você é cristão. E você vai dizer, porque Cristo habita em mim. Você vai namorar uma moça, você gosta muito dela, ela é bonita. Mas às vezes ela é igual papo de anjo. Tem nada dentro, só vento. Aquele papo de anjo que o menino usa, né? Tem nada dentro. Ou rapaz, você tem que saber, essa pessoa serve para casar comigo? Você vai dar conta de levar essa pessoa para a igreja e ela vai converter, vai batizar, vai confessar, fazer a comunhão, vai te respeitar no namoro? Se não, pode cair fora. Então hoje tem um negócio chamado relativismo. Eu faço da minha vida o que eu quero. As feministas dizem, meu corpo, minhas regras. Eu posso abortar, eu posso fazer o que eu quero, eu posso usar DIU, eu posso ligar as trompas para não ter filho. Não, isso para quem é católico, para quem é cristão, não. Deus quer que nós tenhamos os nossos filhos. Só em casos muito extremos que você pode trabalhar para não ter filhos, mas isso depende da orientação do padre, do médico, católico, etc. Mas tem gente que é assim, eu faço da minha vida o que eu quero. Não, ninguém pode fazer da sua vida o que você quer. Você tem que fazer da sua vida aquilo que Deus quer. Porque quem tem cachorro em casa aqui? Quem tem gato? Quem tem galinha? Todo mundo tem os bichos. Os bichos são diferentes de nós? Em algumas coisas não. O bicho tem carne? Tem. Nós também temos carne. Tem osso? Nós também temos. Tem sangue? Nós também temos. Bicho come? Come. Bicho defeca? Defeca. Tudo isso nós temos. Bicho anda? Anda. Nós também andamos. Mas tem uma coisa que os bichos não têm que nós temos, que é a alma, o espírito. Quando a gente começa a vida lá na barriga da mãe, no útero da mãe, lá nas trompas, quando a semente do nosso pai encontra a semente da nossa mãe e forma ali um gameta, uma célula que vai multiplicando, ali é uma pessoa. Naquele momento que concebeu, Deus soprou o espírito. Deus deu a alma.
Tanto que não pode fazer aborto por causa disso, que quando o embrião começa, já tem a alma. Aquele embrião já tem todas as características genéticas, o tamanho que vai ser a pessoa, o sexo, a cor dos olhos, a cor do cabelo, está tudo escrito ali. Por isso que aborto é assassinar uma pessoa que está em formação. Aborto é pecado grave. Por que que as pessoas são contra o aborto? Porque elas nasceram. Tiveram o direito de nascer, agora quer tirar o direito das pessoas nascerem. Isso é terrível. E a gente, quando for votar agora na eleição, tem que saber, esse candidato é a favor da vida ou é a favor do aborto? E tem uns que agora vai continuar mentindo. Tem um aí que mente o tempo todo, que não é abortista, mas quando tem a campanha, ele defende o aborto. É uma coisa horrorosa. Isso é uma coisa triste. A gente nunca pode apoiar quem é abortista. Hoje em dia, as pessoas vivem cansadas, ansiosas, vazias, porque tenta preencher o coração apenas com coisas materiais. Quem não tem Deus no coração só tem tristeza. É papo de anjo, é vazio. Outro dia um rapaz dizia para mim: Dom Adair, como é que eu faço para me casar? Eu tenho vocação para casar, mas toda namorada que eu arrumo é vazia. Quando eu começo a falar de Deus, não quer nada de Deus, já quer fazer as coisas erradas, quer ir para motel, essas coisas. Eu falei, meu filho, mas vai rezando que um dia aparece. Agora me disse, apareceu. Uma menina muito boa, muito santa, virgem, eu também sou virgem, e nós vamos namorar para casar virgem. É isso que tem que fazer. Quem é de Deus tem que fazer assim. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios 9,16, tem aquela frase antiga e sempre nova. Ai de mim se eu não evangelizar. A mãe de família evangeliza os filhos? Sim. Ela fala de Deus para os filhos, fala de Deus para o marido. Nós devemos falar de Deus com palavras e com a vida. E vocês que são filhos, estão dentro de casa, têm que ter um grande amor à família. Ah, mas meu pai é ruim, não tem problema. Ama seu pai do jeito que ele é. Fala de Deus para ele. Porque os filhos também podem evangelizar os pais, gente. Isso é um trabalho bonito. Veja, essa frase é muito forte. Ai de mim se eu não evangelizar. Vamos repetir? Ai de mim se eu não evangelizar. Isso mesmo. Vocês vão ser crismados hoje para evangelizar. Para dar o testemunho que vocês são homens e mulheres de Deus. Evangelizar não era para São Paulo um hobby religioso. Era uma necessidade interior. Quem encontrou o Cristo de verdade sente necessidade de anunciá-lo. Eu não sou referência nisso, mas a gente sente a vontade de evangelizar. Às vezes até o menino está lá no posto de gasolina e a gente fala de Deus, né, quando está abastecendo o carro. É bonito isso. São Paulo percorreu cidades, enfrentou perseguições, foi preso, foi humilhado, sofreu porque tinha feito uma experiência profunda de Jesus Cristo. Quem se converte tem que preparar o coração para a tentação, para o sofrimento, para as incompreensões. Eu lembro meu avô, olha como que é, meu avô era um velho honesto, mas ele fez o cursilho. E meu pai ignorante, igual canto de cerca. Ia à missa de vez em quando. Naquele tempo lá a missa também era 3 meses. Aí meu avô fez o cursilho. E aí ele começou, todo dia que ia almoçar, ele rezava. Antes de comer, com todo mundo. Vamos rezar. Parou de dar pinga para os netos. Ele bebia a pinguinha dele e dava um golinho para os netos. E parou porque descobriu que isso não é coisa de Deus. Aí meu pai um dia vem falar, mas meu pai tá um velho enjoado, né? Igual que esse negócio de rezar antes de comer. Tá fanático. Meu pai falando. Mas que ignorância, né? É assim, quem se converte muda de vida, apanha dos outros, apanha da família, né? Abusa. Ah, por que você não leva sua cama lá para a igreja? O marido fala para a mulher, você está indo mais na igreja.
Leva sua cama, vai morar lá, vai morar com o padre, né? Alguém já escutou isso? Tem muito isso. Tem uns bocudos que falam isso, né? Tinha um que vivia falando isso para a mulher. Eu era seminarista. Vivia falando lá na fazenda. Lá. Ela cuidava da capela São João Batista. Todo mês tinha missa, levava as flores, arrumava, limpava a capela. Uma senhora maravilhosa, jovem ainda, e o marido xingava. Diz que ela estava com um rolo com o padre. Coitado do padre. O padre ia lá uma vez por mês, chegava lá com seu Fusca, 2, 3 pessoas juntos, saía, e ele ficava com essas bobagens, né? Justificar para não ir na igreja. Xingava. Aí depois de padre, muito tempo depois, eu encontrei ela, nem lembro, conheci. Aí nós conversando, veio o marido, como é que tá? Bispo, ficava me traindo. E eu aguentei, porque 4 filhos. Aí ele blasfemando, xingando Deus. E uma mulher colocou uma doença venérea nele e deu um câncer lá no negócio dele. Aí tirou um pedaço, o câncer voltou, tirou outro pedaço, voltou de novo, aí tirou até lá dentro. Tirou tudo. E ele ficou tão ruim, emagreceu. Aí em cima da cama, aquele buraco que ficou, não sarava, porque tinha também diabetes, aquela coisa, as moscas vinham e botavam bicho. E ela tinha que botar criolina para tirar o bicho, né? Aí ela disse, ele foi humilhando, ele gritava de dor. Aí a única coisa que aliviava a dor, a gente fervia a maconha na água e banhava aquele buraco com maconha para tirar a dor. Aí ele chamou o padre. Exatamente o padre que ele falava que a mulher dele ia na igreja por causa do padre. Chamou o padre lá, o padre foi e ele fez uma confissão, o padre deu unção dos enfermos e durante quase 4 meses ele comungava todo final de semana, que não aguentava ir na igreja, deitado com as pernas abertas, aquele buraco podre, mas morreu na santidade. O que adiantou? Xingava, falava mal de todo mundo. A mim mesmo ele abusava de mim, porque a gente morava lá na roça, na época. Abusava quando eu fui para o seminário. Morreu assim, fedendo. São Paulo fez uma experiência que vocês podem ler nos Atos dos Apóstolos 9, que ele era perseguidor da igreja, mas Deus derrubou ele do cavalo. Puf, no chão, viu Jesus, teve a visão de Cristo ressuscitado e se converteu. Quem converte, entrega a vida a Deus, entrega a Cristo. Meu avô foi assim. Meu avô foi uma conversão tão bonita que ele criou o Natal dos pobres na cidade. Ele era um velho, pobre, simples. Juntou lá uns velhos amigos dele, criou o Natal dos pobres. Todo ano matava a vaca, distribuía comida para aqueles pobrezinhos que não tinham o que comer, né? Naquele tempo antigo, lá em 1970, 71, aquela pobreza que era o mundo. Mudou de vida, porque encontrou o quê? Cristo. Eles anunciaram o querigma para ele lá no cursilho, ficou curado. E minha avó dizia, meu filho, seu avô está tão bom agora. Graças a Deus, porque encontrou Jesus. Porque isso é o querigma, o anúncio. Quando a gente recebe o anúncio de Cristo, o encontro com Jesus muda a nossa vida. O cristianismo não é apenas uma tradição, uma cultura. O cristianismo, ser cristão, é fazer um encontro pessoal com Cristo. Algum de vocês que já sente que já teve essa experiência pessoal com Cristo, de sentir a presença de Deus na sua vida, de mudar de vida, de ter tornado uma pessoa diferente? Levanta a mão, quem já teve essa experiência? Então, várias pessoas já teve a experiência. Mudou de vida. Cristo tocou seu coração. A minha vida é diferente. Vocês na Cristo não fez experiência, não? Vocês nunca fez experiência de... Vocês rezam o terço? Vocês ainda não fez essa experiência da presença de Jesus? Vocês vão fazer. Vocês vão pedir essa experiência. Eu quero que Jesus esquenta meu coração. Porque aí, meus filhos, vocês vão ser os jovens melhores da nossa igreja. Vocês vão casar tudo virgem.
outros vão para o seminário para ser padre, outros vão ser freire, igual a irmã Larissa que está ali. Entende? Porque quem tem Jesus é assim. E aqui eu quero dizer algo importante para vocês. O povo da zona rural, as lideranças, precisa evangelizar, e isso começa com o testemunho. Pagar o que deve. Tomou emprestado uma coisa dos outros, devolve. Ser educado, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, pedir desculpa quando você faz uma coisa que contraria alguém. Isso que a gente precisa ter. Não deitar sem rezar um pouquinho. Não levantar, pelo menos fazer o sinal da cruz, um Pai Nosso, uma oração de São Bento. A gente precisa disso, gente. Isso é importante. Como isso é importante para nós, né? Essa evangelização só pode acontecer através do nosso testemunho. Porque quem reza, quem vive o sacramento, confessa todo ano, comunga, reza seu texto, trata bem a família, não despreza o idoso, o doente, o pobre, vive honestamente, então evangeliza. A pessoa olha para aquela pessoa e fala que a pessoa é boa. Agora, quando você olha para aquela mulher que é xingadeira, que bagunçada, todo mundo fala, ixi, é complicada essa mulher. Quando você vê um homem cachaceiro, mentiroso, não paga o que deve, trai a mulher, todo mundo sabe, esse aí não tem autoridade nenhuma. Então a evangelização nas comunidades rurais, ela é também de uma beleza especial, porque existe proximidade entre as famílias, solidariedade, simplicidade e acolhimento. Eu sei que nesses lugares, povoados pequenos, há muita fofoca, porque vocês conhecem até os cachorros de todo mundo na cidade. Vem uma galinha com uns pintinhos na rua, isso é da fulano de tal. Um papagaio acende, esse papagaio é da comadre de tal, lá, voa de lá. Todo mundo conhece, até os bichos, as casas. Tem muita fofoca. Quem é de Deus não fica fofocando, falando mal da vida dos outros. Tem que cortar isso. Será que tem gente aqui com capim na língua porque fofoca? Uma vez eu perguntei se tinha alguém com capim, o pessoal ficou passando a mão na língua porque tinha, né, a fofoca, né? Então, nosso Senhor, a palavra dele floresce muito bem onde existe simplicidade de coração. Gente, vocês já estão cansados? Eu posso terminar? Mesmo que a gente atrase um pouquinho a missa, o Padre Deus livre. Nós estamos por conta para rezar, não é isso? Pronto, então vamos. Mas também, gente, existe muito desafio para a gente falar de Deus, para testemunhar o amor de Deus. Há muitas comunidades que sofrem com o afastamento dos jovens. Aqui, graças a Deus, os jovens estão na igreja. Mas tem jovens que vai na escola lá na cidade, aprende a malandragem com os jovens lá da cidade e não quer mais obedecer aos pais, não quer ir na igreja. Por quê? Porque é o enfraquecimento da família. Hoje em dia, nossas famílias estão ficando fracas. Quem tem a televisão em casa? Levanta a mão. Todo mundo tem, né? Eu tenho 7 anos que eu não ligo uma televisão, mas todo mundo tem televisão. Lá em casa tem uma televisão, já até queimou lá sem ninguém usar. Vou jogar fora. Eu não uso. Vocês lembram das novelas da Globo, gente? No passado, lembra? Hoje isso ainda tem ainda, né? Eu, como não assisto. As novelas da Globo acabaram com a família no Brasil. Ensinou que a mulher deve trair o marido, que o marido deve trair a mulher, que os filhos não devem obedecer aos pais. Novela da Globo serve para isso. Para estragar a família. Aí foi indo. No começo não tinha esses beijos na boca. Depois começou os beijos na boca nas novelas. Aí um sucesso. Aí tem beijo na boca. Todo mundo fica vendo, né? Foi indo, de repente começou, vai ter uma relação. Aí passava lá na metade assim, os dois nus lá na cama, aquela coisa esquisita, né? De repente, não, agora vai ter um beijo gay na novela, né? A televisão foi quebrando os tabus assim, até todo mundo aceitar isso. Até todo mundo aceitar. Então a televisão, ela foi, nesses últimos 50 anos, uma miséria para as famílias.
Quando aparece um padre na novela, ele é um padre malandro. É um padre que fica só na casa dos outros comendo macarrão, comendo na casa dos outros, não faz nada, é um padre preguiçoso, molestado, ou o padre que sai para casar, padre namorador, é isso que as novelas apresentam. Nunca apresenta um padre de verdade nas novelas. Nunca apresenta uma família de verdade na novela. É sempre família bagunçada. Ainda existe aquele programa Malhação na Globo ainda? Acho que acabou aquilo, né? Um programa à tarde. Era para os adolescentes. Ainda tem ainda? Mas vocês lembram que tinha? Os adolescentes, à tarde, o pai trabalhando, a mãe às vezes trabalhando, ficava em casa assistindo Malhação. E a Malhação só ensinando os filhos a obedecer os pais, namorar escondido, fazer sexo antes do tempo. Só prestava para isso. Uma vez eu e um padre da minha cidade de Uruaçu, nós éramos 2 padres, o pessoal falando, fomos assistir esse trem um dia à tarde lá. Fiquei horrorizado. Falei, meu Deus, a gente prega na igreja sobre o amor de Deus, sobre a obediência, e a televisão ensina tudo o contrário. Mas hoje nós temos coisa que é pior, que é a internet. A internet, se não souber usar, vocês tudo usam a internet aqui, até os velhos. Tem uns velhos que estão para frente agora na internet. Meu Deus, mas para frente, sabe? Outro dia uma velha, bispo, meu velho está namorando na internet. Eu falei, como assim? Eu descobri que ele fica falando que essas mulheres peladas na internet. Um velho de 78 anos. O que esse velho ainda está futricando com essas coisas, né? Tem que estar rezando. Então vocês que usam a internet, usa para rezar, usa para as coisas boas, para aprender boas palestras. Alguém aqui me acompanha na rede social? Tem várias pessoas que me acompanham. Inclusive, esse encontro aqui, amanhã essa palestra vai estar lá no meu canal do YouTube. Quem quiser passar para quem não veio. Então, por isso, gente, o ano querigmático da diocese, esse ano nós estamos falando desse tema em toda a diocese. Evangelizar, vamos ter Jesus no coração e dar o nosso testemunho. É um chamado para um despertar espiritual na diocese. Porque a Diocese de Formosa quer reacender a chama da evangelização. Não queremos apenas conservar o que a gente tem. A gente quer trazer quem está fora da igreja para dentro da igreja. Trazer os crentes. Tem muito crente que está voltando para a igreja, vocês sabem disso? Está voltando, os jovens, estão aprendendo as coisas lá, com o padre Paulo Ricardo, lá na internet, as coisas boas, o padre José Eduardo, Frei Gilson. Esses padres que estão aí, o padre Christian, tantos padres bons que estão nas redes sociais, são muitos. Eles vão escutando, não, mas então eu quero ser católico, porque a igreja tem a verdade, né? Nós não queremos apenas conservar o que a gente tem, nós queremos formar discípulos, missionários. Todo mundo, né? Vem o pessoal de fora visitar vocês, porque na roça, quem está na roça, tem um povo da cidade que gosta de visitar a família na roça, né? E às vezes vem e traz só a boca para comer. Não traz nada para ajudar. Eu lembro disso quando a gente morava na roça, os parentes às vezes vinham, ficava lá um tempão, né? Gastando. Visita é igual peixe. Depois de 2 dias começa a feder. Então, eu lembro da minha mãe colocar a vassoura com o cabo para baixo atrás da porta para ver se as visitas iam embora. Que comia os ovos todos, comia os queijos, os frangos, abaixava a lata de arroz, o saco de feijão ia embora, né? Então era muita boca comendo e atrapalhando. A gente também tem que ter o desconfiômetro. Vai visitar os outros, não fica lá visitando a vida toda, não, pelo amor de Deus, né? E aí não chama nem para rezar um terço. Então, se chega a visita, você chama para rezar. Você quer que visita ruim vá embora? Chama para rezar o terço da misericórdia à tarde, o terço de Nossa Senhora à noite. Eles vão embora rapidinho. Porque quem tem o demônio no couro não aguenta o terço. Então essas visitas, esses parentes enjoados, cachaceiro, que só chega e quer botar som automotivo, liga o carro com som alto na porta da sua casa, que é as músicas mais indecentes do mundo. Aqui ninguém põe som automotivo no patrimônio de vocês não, né? Ou tem? Tem? Já chegou esse demônio aqui? Esse é o sangue de Jesus, tem poder, que todos que vier aqui, os carros quebram. Pegue fogo, né? Esses
som automotivo, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa do mal. Então chega na casa da gente, ainda liga o som automotivo que ele tem eu acho que é uma imitação da voz do bicho, né? Então fica ali. É só chamar para rezar o terço, acende uma vela, põe o crucifixo, a imagem nossa gente, vamos rezar o terço. 2 vezes chamar, eles vão embora. Porque quem tem um demônio não gosta do terço. São João Paulo II, que é um papa que os mais novos não lembram, ele falava da nova evangelização. Nova no ardor, nova nos métodos e nova na expressão. É importante isso. Atrapalhou aí? Nova no ardor, nova nos métodos e nova na expressão. Tinha pagado? Não, é mensagem. Essas coisas que o pessoal fica passando mensagem o tempo todo pra gente. Então o evangelho, gente, é o mesmo do tempo de Jesus. A Bíblia nunca fica velha. Se tem uma coisa que não envelhece é a Bíblia. Você abre a Bíblia, o ensinamento está atual. Você abre a palavra de Jesus, o evangelho está atual. Então o centro da evangelização não é uma ideia, é uma pessoa. A gente anuncia, não é uma ideia, é uma pessoa que é Jesus Cristo. Quando uma comunidade perde Jesus do centro, ela se enfraquece. Quando Jesus volta ao centro, tudo renasce. Por isso que as comunidades de vocês não podem ficar só na missa, gente. A gente só vai à missa, o padre vem aqui uma vez, ou outra vem e vai na missa. A comunidade tem que reunir para rezar o terço, para ler a palavra. Então tem alguém ali, convida, reza, junta 2, 3, 4 famílias, de cá, de lá, faz a reza do terço no domingo. Não tem jeito de ir à missa, reza o terço, assiste a missa na televisão. Nós não podemos perder esse encanto pela nossa comunidade. Porque o anúncio do evangelho, ele vem antes da força do Espírito Santo. Nós agora vamos celebrar Pentecostes. Você está com a imagem da pomba aí, né, do evangelho, que lembra o Espírito Santo. Os apóstolos eram homens simples e até medrosos, até analfabetos. Mas quando receberam o Espírito Santo, tornaram-se missionários corajosos. O mesmo Espírito Santo continua agindo hoje. O Espírito Santo que agiu lá com Nossa Senhora dos Apóstolos no cenáculo é o mesmo de hoje. É o mesmíssimo. Deus não abandona a sua igreja, mesmo nos tempos difíceis. O bom Deus continua chamando os evangelizadores. E aqui está algo muito importante. A evangelização não pode acontecer só aqui dentro da igreja, com a pregação do padre. Tem que ter a catequese, tem que rezar o texto nas casas. Gente, vocês têm que aprender uma coisa. Tem uma família que é católica, mas não vai na igreja, convida para rezar o texto na casa deles. Pede o padre para benzer uma garrafa de água, joga uma água na casa deles. Chega lá, nós queremos rezar o terço. Aqui vai 2, 3 famílias, reza o terço, um domingo à tarde, um sábado à tarde ou à noite. E fala de Jesus e convida para a missa. Isso é evangelização, gente. Não é só o padre e o bispo que tem que evangelizar. Todos vocês jovens, têm que chamar os jovens para a igreja. Falar da beleza de Deus no coração de vocês. Ninguém melhor para evangelizar os jovens do que os jovens que recebem a crisma, os jovens que estão na igreja. Então, é preciso chegar até as casas, as famílias. Isso é mês de maio, vamos fazer a novena Nossa Senhora de Fátima. Começa nas casas, vai rezando o terço. Não se fazer comida não, gente. Porque às vezes vocês têm esse negócio. Vai rezar um terço aqui em casa, tem que fazer comida. Fala na comunidade, nós vamos rezar o terço, dá só um chá ou um café, basta, não precisa, e água. Se for comprar bolacha, se comprar nada. Porque tem gente que às vezes é pobre, não tem condição, não deixa rezar o terço na sua casa, que acha que tem que dar janta. Não, fica tudo caro. A gente vai rezar, nós não vamos para comer. Então essa nossa presença de evangelização, ela chega nas famílias, com as conversas simples, aos encontros do dia a dia. O povo do interior tem uma grande capacidade de proximidade humana.
A gente fala da vida uns dos outros, mas todo mundo gosta uns dos outros, né? Pelo menos eu nasci assim. Então, o querigma, o anúncio, precisa atingir especialmente as famílias, porque hoje existe uma grande crise na família. Muitos lares perderam o hábito da oração. O menino nasce escutando a mãe chamar a desgraça pelada dentro de casa toda hora, e o pai da mesma forma. Pai e mãe xingando. O menino cresce sem escutar o que é uma reza. Aí perde tudo. Então, uma liderança evangelizada ajuda a transformar toda a comunidade. Às vezes, uma pequena comunidade rural com pessoas fervorosas possui muito mais vida espiritual que as pessoas que estão nas grandes cidades. Uma comunidadezinha boa, todo mundo se ajuda. Eu morei num lugar, a gente era umas 8 famílias juntos. Vocês acreditam que nunca ficava sem comer carne de porco? Você sabe por quê? Porque todo mundo que matava o porco mandava um pedacinho pro vizinho. Então minha mãe já colocava no prato um pedaço, leva lá para a comadre Julica e diga para ela que não repara a fartura, né? Um pedacinho de carne. Eles matavam lá, trazia também. Então o povo era unido. Morria alguém, estava todo mundo ali junto. Meu avô fazia o caixão para enterrar o povo daquele tempo. Não tinha que comprar o caixão pronto, não. Para mim foi um escândalo quando eu fui na cidade um dia. E eles tinham montado uma loja que vendia caixão, saía até torto, assim, de medo, porque ninguém sabia disso, chegou lá. E água mineral? Quando eu vi a primeira vez, meu avô, a gente viu a primeira vez, água, o pessoal vendendo água, mas o que é isso? Vender água? Os antigos, você não lembra? O senhor é antigo, o senhor lembra disso. A gente foi conhecer a água mineral que vende, agora há pouco tempo, a gente ficava assustado, mas como que vende água? Pois é. Então as coisas mudaram. Naquele tempo a gente tinha mais unidade, né? Vocês nunca podem desanimar diante das dificuldades. Hoje eu achei bonito lá na escola, uma criança veio me pedir para rezar para a mãe dela sarar. Que a mãe dela perdeu um rim e está esperando para ver se transplanta outro rim. Está muito doentinha, muito fraca. E ela pediu reza para minha mamãe. Eu achei tão bonita, a criancinha desse tamanho, já pedindo a oração para a mamãe, para sarar a mamãe. São Paulo enfrentou perseguições, incompreensões e sofrimento, mas continua anunciando Cristo, porque falar de Deus exige perseverança. E Jesus fala, quem perseverar até o fim será salvo. Quem não perseverar será condenado, né? O caminho rumo ao nosso jubileu da diocese, em 2029 nós vamos celebrar 50 anos da criação da diocese. Era prelazia, aí criou a diocese, o primeiro bispo foi Dom Victor. Alguém aqui ainda lembra de Dom Victor? Só uma pessoa aqui que lembra de Dom Victor, né, que faleceu já há bastante tempo. Lá dentro tem outra pessoa que lembra. Nem o senhor lembra, padre? O senhor lembra? Não lembra, eu era menino e lembro de Dom Victor, né? Então a nossa diocese, neste ano de 2026, nós estamos falando disso, os padres, o bispo, evangelizar, testemunhar o amor de Deus. O ano que vem, nós vamos falar de catequese. Fala da importância da catequese, a formação, o ano que vem. Em 28, será sobre a liturgia e espiritualidade. E em 2029, nós vamos falar da mistagogia, da vida madura dos católicos, né? E tudo isso tem um começo, o encontro pessoal com Jesus. Se eu não me converto, se eu não faço essa experiência do encontro pessoal com Jesus, fica tudo esquisito, né? Então, meus filhos, não tenham medo de ser católico. Não tenham medo de testemunhar que vocês amam Jesus, amam Nossa Senhora. Não tenham vergonha da fé católica. Se tem alguém que não é católico e critica, você fala, olha, eu não discuto religião, eu procuro viver a minha religião. Porque quem discute religião, tá bom não. Nós temos que viver. Se alguém quer vir para a igreja católica, que venha por causa do nosso testemunho, não por causa de briga. O mundo precisa novamente ouvir falar de Jesus. Nós temos que falar de Cristo. E lembrem-se,
Sem oração, a evangelização vira apenas uma atividade humana. É igual pedir voto na eleição. A pessoa vai de casa em casa pedindo voto, mas nunca tem coragem de ir de casa em casa para rezar com as pessoas, visitar os doentes, né? Com oração, a evangelização se torna obra de Deus. Que São Paulo apóstolo nos inspire com seu ardor missionário. Que Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira da Diocese de Formosa, acompanhe todas as comunidades de vocês, rurais, aqui da cidade, e fortaleça cada liderança, cada ministro, cada catequista, fortaleça os nossos jovens. E que este ano querigmático reacenda em nossas comunidades a alegria de anunciar Cristo vivo, para que a Diocese chegue ao jubileu de 2029 melhor espiritualmente, mais renovada, mais missionária e cheia do Espírito Santo. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Amém.